Porque a liquidação do Banco Master não se limitou a um escândalo financeiro isolado. Para a gente entender melhor, então, sobre a cadeia de efeitos desse caso, eu chamo aqui para a gente conversar o Roberto Liciano, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e vai esclarecer algumas coisas desse tema para a gente. Procurador, muito obrigada pela sua presença aqui no Fast News, viu? É só uma correção, é Roberto Liviano meu nome. Obrigado pelo convite. Liviano, perdão, feita a correção, sim. A gente também já vai arrumar aqui na tarde. Eu queria já começar então, procurador, te perguntando o que a gente pode esperar em termos de próximos passos, né? A partir do que já está sendo feito, como a gente acompanhava na reportagem. Olha, em primeiro lugar, o que nós podemos esperar e devemos esperar, antes de mais nada, confiar no Banco Central. O Banco Central é uma instituição que tem uma folha de serviços prestada importante ao país e o primeiro ponto, confiar no trabalho do Banco Central, confiar no trabalho do Ministério Público, que são instituições que têm um papel fundamental e nós devemos trabalhar de maneira absolutamente correta, republicana. Cada instituição deve fazer o seu trabalho. O que cabe ao Banco Central? A fiscalização das instituições financeiras. Houve um trabalho bastante questionável no sentido de tentar inverter o jogo, tentar desfazer uma liquidação que foi determinada pelo Banco Central. Eu penso que isso é bastante complicado, bastante questionável. Nós devemos fortalecer as instituições. Isto sim, o Banco Central fez o seu papel, fiscalizou, o Ministério Público faz o seu papel. Nós devemos promover as devidas responsabilidades. Se houve um problema de liquidez com o Banco Master e se assim entendeu o Banco Central e se o Ministério Público está apontando essas questões todas, isso deve gerar as devidas responsabilidades. Então, nós devemos fortalecer as instituições e devemos ter este caminho absolutamente seguido de acordo com aquilo que o Ministério Público, o Banco Central, aponta. Não é? Então, nós não devemos ter um caminho obstruído, invertido, como se tentou fazer. Eu vi com bastante preocupação aquilo que ocorreu por parte do TCU. Ainda bem que as coisas não foram invertidas como estava se tentando colocar por parte do Tribunal de Contas da União. Então, eu penso que nós devemos ter o caminho natural, as responsabilidades apuradas, o processo seguir o seu caminho correto, as responsabilidades apuradas, o processo seguir o seu caminho natural. Um ponto que me chama a atenção, e eu quero assinalar isso, é a decretação do sigilo deste processo, né? A Constituição fala no princípio da publicidade, né? E foi decretado o sigilo deste processo. Eu entendo que o princípio constitucional da publicidade, ele determina que, via de regra, os processos devem ser públicos, né? Eu gostaria que fosse colocado com mais clareza por que este processo ele é mantido sob segredo. Qual que é o dado que obstrui o direito de acesso à informação das pessoas, não é? Isso é algo que não foi colocado com muita clareza. As pessoas todas têm o direito de acompanhar o porquê de tudo isso. Existe interesse público, existe patrimônio público, existem questões aí financeiras de relevo para a sociedade. Então, existem muitas questões que precisam ser esclarecidas de maneira mais clara em relação a este processo e toda a sociedade tem o direito de obter estas informações sem que o segredo prevaleça em relação à publicidade. Procurador, eu vou também chamar o Gesualdo Almeida, que é nosso comentarista, para te fazer uma pergunta. Por favor, Gesualdo. Doutor, boa tarde. O senhor bem disse que nós precisamos fortalecer as instituições, mas vou fazer menção a duas que têm atuado de forma muito atípica nesse caso. Primeiro, o Tribunal de Contas, que parece que fez uma pressão indevida no Banco Central, e a segunda, o próprio Supremo Tribunal Federal,
com medidas absolutamente nada ortodoxas, que colocam em dúvida, inclusive, a lisura das investigações. Como é que a gente pode fortalecer essas instituições se elas próprias têm se colocado nessa zona de penumbra? Muito boas suas questões, Jesualdo. Eu agradeço por esses comentários. Eu, de longa data, tenho defendido algumas medidas necessárias em relação às instituições. Vamos começar pelo Tribunal de Contas, né? Nos últimos anos, nós temos visto com bastante preocupação a politização dos tribunais de contas em todo o país e escolhas que vão se afastando daquilo que nós poderíamos dizer que é a prevalência do interesse público. Nós tivemos várias esposas de governadores escolhidas para os tribunais de contas dos estados, muitas delas, inclusive, sem nenhuma formação relacionada a esse tema, né? Ou seja, esposas de governadores escolhidas para fiscalizar os próprios governadores. Ou seja, os tribunais de contas, eles pouco a pouco foram se tornando espaços dentro da administração pública totalmente politizados. Eu penso que nós precisamos realmente fazer uma reforma importante dentro dos tribunais de contas. Eu penso que seria muito positivo que os tribunais de contas, os conselheiros, os ministros do TCU tivessem mandatos. Eu acho que os mandatos seriam instrumentos importantes para nós termos alternância no poder importante em relação a isto. Não é plausível que um organismo que, na verdade, nos termos da Constituição, auxiliar do Poder Legislativo, possa cogitar a hipótese de virar a mesa e desfazer uma decisão técnica do Banco Central de liquidar o banco calcada em pressupostos absolutamente técnicos. Isso não é plausível. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, que tem uma história de serviços prestados ao país, com decisões históricas, como a decisão das células-tronco, uniões homoafetivas, decisões em defesa da democracia, que são absolutamente históricas. Eu penso também que, em relação ao Supremo Tribunal Federal, todos aqueles que detêm poder, seja no Tribunal de Contas, seja os guardas civis de quaisquer cidades, inclusive os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, todos aqueles que detêm poder precisam ser fiscalizados. E os ministros não estão imunes a isso. Nós precisamos de códigos de conduta. Eu escrevi recentemente a respeito disso. A Loman, ela foi concebida para fiscalizar os juízes, já se entendeu que não se aplica aos ministros dos tribunais superiores. Eu penso que nós precisamos de código de conduta para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, para o TSE, para o Superior Tribunal Militar, para todos os tribunais superiores. Também acho que seria importante, Jesualdo, que nós tivéssemos mandato para os ministros, não só do Supremo, mas de todos os tribunais superiores. Não é possível imaginar o exercício do poder sem fiscalização, sem controle. Também penso, e escrevi isso no artigo que eu publiquei essa semana, que seria importante termos corregedores nos tribunais superiores, ouvidores escolhidos para acolher reclamações de fora dos tribunais para aprimorar o controle interno. Claro que nós precisamos de independência judicial, isso não se questiona, mas também precisamos de fiscalização. Não é plausível que o exercício do poder, em qualquer nível, deputados federais, senadores, procurador-geral da República e ministros do Supremo Tribunal Federal, seja exercido sem fiscalização. E o caso Banco Master, viagens em jatinhos, luxos, presentes e todo tipo de coisa. Nós tivemos nos últimos anos códigos de conduta implantados nos Estados Unidos e na Alemanha, e esses bons exemplos podem nos servir como referências, não para copiarmos ipsis literis, mas para utilizarmos esses bons exemplos para extrairmos ideias e adaptarmos à realidade brasileira, né? Precisamos de código de conduta e eu penso que os mandatos são bons instrumentos
dentro da lógica e dos cânones republicanos brasileiros. Procurador, enquanto a gente discute ainda no país o Código de Conduta, o ministro Dias Toffoli disse que havia possibilidade desse caso voltar à primeira instância, justamente porque tem acontecido uma série de incômodos e exposições da corte. O senhor acredita que isso pode acontecer? Esse encaminhamento, essa cogitação do ministro Dias Toffoli, ela nos remete a um outro ponto que eu também acho que vale a pena nós pensarmos juntos aqui, que é a questão do fim do foro privilegiado, né? Eu defendo o fim do foro. No Brasil hoje, 54 mil pessoas têm direito ao foro privilegiado e isso pode ter feito sentido décadas atrás. Hoje, um juiz de direito, ele já é testado, ele já é avaliado num longo concurso público de provas e títulos e desde o primeiro momento em que ele ingressa na carreira, ele está plenamente em condições de exercer as suas funções, ele está sendo fiscalizado pela Corregedoria Geral da Justiça do seu estado e é necessário que nós tenhamos aí o fim do foro privilegiado. Isso talvez se justifique para o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, para meia dúzia de autoridades, para o presidente da República, mas não mais do que isso. Não se justifica termos foro privilegiado para 54 mil autoridades. O foro privilegiado, ele vem na contramão dos valores democráticos, ele vem na contramão do duplo grau de jurisdição, ele vem na contramão do princípio da isonomia, né? Então, eu sou favorável, sim, à apreciação dos processos em juízo de primeira instância. Eu sou favorável, sim, à análise dos casos como se as pessoas são simples mortais. Então, os processos devem ser analisados pelo juízo, sim, de primeira instância, no duplo grau de jurisdição. O juízo de primeira instância examina e o Tribunal de Justiça ou no âmbito da Justiça Federal, examina em segundo grau, no duplo grau de jurisdição, né? E assim as coisas devem ser. E eu sou favorável, inclusive, que a sentença se leve à prisão após condenação em segunda instância, como ocorre em todo o mundo ocidental democrático. O Brasil rompe esta regra. Em todo o mundo ocidental democrático se leva à prisão após condenação em primeiro ou segundo grau. Esta é a lógica plausível, razoável. Não faz sentido que se aguarde quádruplo grau de jurisdição. Não é plausível que 54 mil pessoas tenham foro privilegiado. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu, como membro do Ministério Público, tenho direito a este foro e não acho razoável que exista este foro dentro da lógica republicana democrática. Nós conversamos com Roberto Liviano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, sobre a situação do Banco Master, Código de Ética e muitos outros temas. Muito obrigada, procurador, pela sua presença. Volte sempre. Quero convidar essa assistência qualificada da TV Jovem Pan News a me seguir no Instagram, Roberto Liviano Oficial, e agradecer por este convite, desejar um ótimo final de semana a todos. Estou sempre à disposição. Um abraço a você e a todos e todas que nos assistem. Um abraço. Muito obrigada. Até mais.